Boa tarde, minhas queridas amigas, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Estou aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Vibe Mundial, nesta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Eu sou João Paulo Hack Miranda e este é o programa Semente Abstrata em seu novo horário e em seu novo formato. Até a semana passada nosso horário era sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, e a partir de hoje estaremos aqui com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, todas as sextas-feiras, ao vivo, das 15 horas e 30 minutos até as 16 horas. Eu digo também que esse programa ele representa um novo formato, porque nós teremos oportunidade nos futuros programas, né, de abrir aí os telefones, de abrir os chats. Então vocês terão oportunidade aí de entrar em contato mais diretamente comigo, terão aí oportunidade de fazer as suas perguntas, enfim, nós teremos uma facilidade maior da nossa troca de ideias. Eu também, procurarei trazer também com uma frequência maior novos convidados, né, para nós batermos papo, para nós entrevistarmos. Então vamos aí eventualmente sempre ter um bate-papo gostoso, um bate-papo interessante, logicamente sempre aí relacionado a questões da iniciação, do autoconhecimento, da saúde, dos simbolismos, enfim. Eu deixo aqui também, gente, o meu canal, tá certo? No Instagram. Siga-nos no Instagram, instagram.com/sementeabstrata. Envie suas questões também, envie suas sugestões de tema, sugestões de convidados. E eu também deixo aqui o e-mail, né? O e-mail pelo qual você pode entrar em contato comigo. É o esfinge137@gmail.com. Eu peço também que vocês tragam dicas, sugestões de temas, de convidados, etc. Lembrando que existe uma gama muito grande de assuntos que nós já tratamos no Semente Abstrata, ainda desde a época do extinto núcleo, antigo e saudoso extinto já núcleo 137, não é? Já abordamos tantos temas, e continuaremos abordando novamente temas que nós já abordamos, que nós já falamos, e também trazendo sempre novos temas para nós discutirmos. Sempre, não é? Como eu digo, dentro desse universo dos simbolismos, da teosofia, da eubiose, da iniciação, não é? Os assuntos, os temas, eles são tão variados, tão interessantes, tão extensos, que nós temos aí oportunidade, poderíamos aí falar por décadas e décadas, não é? Sempre assuntos diferentes. Então, por isso que eu repito, não é? De vocês deixarem aí as suas sugestões, me mandando pelo Instagram, no Semente Abstrata, ou também pelo e-mail esfinge137@gmail.com. Vamos falar nos futuros programas, né? Voltar a falar de temas teosóficos, né? Falar de eubiose, falar da nova era avatárica, falar de Maitreya, falar de Melquisedeque, essa figura ainda tão pouco conhecida e tão importante, não é? Que é a própria figura do rei do mundo, na verdade rei e rainha do mundo, Melquisedeque, o senhor Melquisedeque. Falaremos também sobre temas filosóficos, sobre temas que tratam das tradições, as tradições orientais, como o budismo, como o hinduísmo, as tradições iniciáticas egípcias, gregas, ocidentais, romanas, judaicas, não é hebraicas, a tradição cabalística, as tradições maçônicas, as tradições rosacrucianas, enfim, existem tantos e tantos temas que, como eu digo, não é? O céu é infinito. E também, outro tema que eu gostaria de conversar com vocês com mais frequência é sobre a história oculta do mundo
e a história oculta do nosso Brasil também, que é uma história, falando especificamente da história do Brasil, é uma história muito, muito bonita, muito rica e que ela merece ser cada vez mais divulgada. Eu digo que é um pouco diferente da história como nós conhecemos, não é? Nos livros de história oficial, não é? Porque justamente são aspectos mais ligados ao oculto, aspectos ligados mais à missão do Brasil, a missão do Brasil neste novo milênio, nesta nova era de Aquário, não é? Nesta nova era chamada Nova Era Avatárica. Então, teremos oportunidade de falar bastante sobre isso. Agradeço a vocês, não é? Sempre aí pela audiência, pelo carinho. E aproveitando que eu já mencionei aqui que nós estamos num período, né, numa nova era evolutiva, num novo ciclo de evolução, que nós conhecemos como Era de Aquários, não é? A nova Era de Aquários, que significa a nova era avatárica, ou seja, uma nova consciência avatárica que se manifesta na face da Terra. Essa consciência avatárica que vai reger o ciclo, que já, na verdade, já está regendo e vai reger esse ciclo de Aquário pelos próximos 2000 anos. Trata-se de uma consciência búdica, lembrando que Budi é um estado de consciência, o estado de consciência dos mais elevados, né? Dentro de uma escala de 7, sétupla é o 6º estado de consciência. Essa nova consciência búdica é o chamado Senhor dos Três Mundos, ou Maitreya Buda. Já falamos aqui no Semente Abstrata em algumas oportunidades sobre Maitreya, voltaremos a falar, mas hoje, como é o nosso primeiro programa nesse novo horário e nesse novo formato, eu gostaria de trazer, falando um pouco de Buda, não é? Falar um pouco sobre o processo, falar rapidamente, mas com as questões essenciais sobre o processo da iluminação de Siddhartha Gautama, não é? O Buda, conhecido como Buda. Siddhartha Gautama foi uma manifestação avatárica, assim como foi uma manifestação avatárica também a de Zeus Krishna, também de Yoshua Ben Pandira, ou Jesus, há 2000 anos na Palestina, assim como nesse momento atual temos a manifestação de Maitreya, né? Essa manifestação já apregoada, já prevista há tantos milênios nas tradições ocultas, nas tradições iniciáticas do Oriente, não é? Depois essa tradição foi trazida ao Ocidente e hoje está sediada no Brasil. Mas falando um pouco então sobre o nosso querido Siddhartha Gautama, o Senhor Buda. Lembrando que Buda, como eu falei, é um estado de consciência. Maitreya, o Buda da Era de Aquários, também é o que? É uma consciência búdica. E é uma manifestação avatárica. Siddhartha Gautama, também uma manifestação avatárica, e avatara significa justamente a manifestação na forma humana, na forma antropomorfizada, deu certo aqui, falei certinho, do próprio verbo criador, do próprio Logos, o próprio verbo que cria através do som, e o Logos, que é a suprema inteligência criadora, não é? Que dentro do universo, aí fazendo uma conexão com o universo do hermetismo, que nós chamamos de Mahat. Mahat, que é a representação, está ali descrito como o primeiro dos 7 princípios herméticos, não é? O mentalismo que nos informa, nos declara que todo o universo é mental, tudo existe dentro de uma grande mente criadora. Então, o avatar, ele significa essa manifestação na forma humana, terrena, manifestada na Terra, da própria inteligência e do próprio verbo, que também assume, não é, a feição do quê? Do que nós chamamos de lei com L maiúsculo, não é? A lei maior que a tudo e a todos rege. Essa lei que em sânscrito é conhecida como Dharma. Então é a própria manifestação de Dharma
na face da Terra? A própria manifestação da lei, como aliás está dito ali no Bhagavad Gita, no diálogo, não é, de Krishna para Arjuna, em que Krishna fala sobre as manifestações cíclicas dos avataras. Não é? Fala que quando Dharma declina e Adharma, que é o contrário de Dharma, ou seja, da lei justa e perfeita, se levanta, não é? Então, esses períodos de Kali Yuga, de Idade de Ferro, que é o período em que nós estamos vivendo, não é? Então, toda vez que essa Kali Yuga fica muito pesada, como aliás é o momento atual, não é? Em que predomina o Adharma, o contrário de Dharma, as forças opositoras de Dharma, não é? O que acontece? A lei justa e perfeita Dharma se manifesta para restabelecer a própria lei maior que a tudo e a todos rege, o próprio Dharma, não é? Então aí coloca a nova manifestação avatárica, coloca tudo no seu, né, de novo no caminho da consciência, de novo no caminho da evolução, de novo no caminho da luz e da verdade. Então, Siddhartha Gautama foi uma manifestação avatárica que aconteceu no norte da Índia, na região onde se situa hoje o Nepal, né, ali na fronteira do norte da Índia com o Tibete, ali nas proximidades dos Himalaias. É uma manifestação que ocorreu há cerca de 500 anos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2.500 anos. Siddhartha Gautama era um príncipe, não é? Era filho de um rei e a história dele toda é muito bonita, não é? Mas não vai dar tempo de falar de pormenores, eu posso voltar a falar em outras oportunidades, né? Até do nascimento de Siddhartha, etc. Mas hoje vamos nos restringir aqui à iluminação, que é onde eu quero chegar, onde eu quero enfatizar mais. Então, antes de Siddhartha se iluminar, não é? E se tornar o Buda, tá? Ele passa por um grande processo, por um processo de peregrinação e um processo de autoconhecimento, não é, que culmina quando ele senta para meditar debaixo de uma árvore, né, debaixo de uma figueira, ou também conhecida como árvore de Bodhi, né, de Bodhi. Bodhi relacionado aí a Bodhisattva, por exemplo, e ao próprio estado de consciência búdico. Então ele senta ali para meditar, e ali ele sofre o quê? Ele está praticamente pronto, não é, para sua iluminação, para atingir o Nirvana, e ele sofre o quê? As últimas tentações, não é? As últimas tentações que são personificadas ali através de diversos seres, né, que personificam várias questões ligadas a desejos, etc. Num primeiro momento, não é quem toma vamos dizer assim, quem toma a frente para fazer a oposição, se manifestar como sombra e realizar as tentações, não é? As provas das tentações com Siddhartha é o príncipe, chamado príncipe das sombras, príncipe das trevas, chamado de Mara, não é? Aí Mara começa a criar seres, não é? Começa a criar situações para fazer não é? Criar um ponto pontos de desestabilização de Siddhartha, para fazer justamente o quê? Com que ele caia, não é? Ele não resista às tentações e aí acabe não atingindo a sua finalidade precípua, né? A sua finalidade principal, que é de chegar à verdade e atingir a iluminação, atingir o Nirvana. Então, começam a ocorrer as tentações, então sempre, né, começa com a questão do poder, né? Poder muito ligado aí à vaidade, o poder, não é? Depois começa o processo também ligado às questões do egoísmo, não é? E, claro, essas forças, o que representam as forças de sombras personificadas nesse rei Mara, é claro que eles sempre se apresentam de uma forma extremamente sedutora, porque é assim que faz parte o processo, tá? Aí entra também num processo, né, de criar as dúvidas, isso é muito sério, também isso é uma questão que pega muito, né, principalmente quem está no caminho da iniciação,
não é? Essa questão, parece que tem algumas coisas que vão incutindo dúvidas, né? Sempre dúvidas. Eu só acredito vendo, né, como São Tomé, mas criando sempre o demônio da dúvida, vindo assombrar novamente ali Siddhartha como tentação. As dúvidas, depois as superstições, não é? Todas as questões ligadas assim ao que nós chamamos de pecados capitais, não é? E Siddhartha vai as vencendo uma por uma, não é? Ele vai calmamente, não é? Ele conversa com esses demônios das tentações e ele vai pontuando as coisas e falando, olha, você volta para o seu lugar, tá? Seu lugar aqui não é comigo, tá? Aqui sou eu agora que comando, você é uma pura ilusão. Você é uma ilusão, volta para o seu lugar. Aí existe a que nós chamamos da cartada final, não é? Em que se personifica aí a figura de Kama, né? Kama significa em sânscrito desejos. Então aí o rei das paixões é o rei dos desejos. Aí começa realmente, né, a criar aquela situação toda para provocar, principalmente com relação aos desejos, aos instintos, não é? A luxúria e etc. E vamos dizer ali que o embate foi bastante forte, mas Siddhartha manteve-se ali firme no seu propósito e ele derrota também, não é? O demônio Kamas, né? O demônio do desejo, o demônio dos desejos da personalidade, o demônio das concupiscências, né? Essa palavra esquisita, mas que significa justamente os desejos, né? Os desejos mais densos da nossa personalidade, das nossas personalidades. Ele também coloca ali Kamas no seu devido lugar, não é? Como uma ilusão, e aí ele, depois de vencer todas essas tentações, Siddhartha continua meditando ali debaixo da árvore de Bodhi. É muito bonita essa passagem, e aí ele se ilumina, ele se torna realmente um Buda, não é? Se ilumina. E aí, a partir desse processo, não é, Siddhartha revela, não é, revela as 4 nobres verdades, em primeiro lugar, e essas nobres verdades são as seguintes. Primeiro, ele reconhece que o sofrimento existe, não é? Que o sofrimento é palpável, é algo sensível, existe. E ele, na sequência, né, como a segunda nobre verdade, é que o sofrimento tem causa. E a causa do sofrimento é o quê? São as concupiscências, são os desejos. São os desejos da personalidade. Todo sofrimento tem como causa os desejos. Os desejos que nos deixam aprisionados. Aí, a terceira nobre verdade de Buda, de Siddhartha, é que o sofrimento pode cessar. E ele cessa quando a personalidade é o quê? É subjugada. Né? Os desejos são subjugados, são controlados, são domesticados pela vontade superior através de um processo que é mental. Aí voltando, né, à primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, e o hermetismo nos ensina que esse processo de transformação, esse processo alquímico, não é, de transmutar a nossa alma embrutecida, que é representada aí pela alma bruta, a nossa alma em evolução, a nossa esfinge, não é? Essa transmutação na pedra filosofal, não é? Ou a transmutação do chumbo no ouro, a iluminação da nossa alma é um processo de transmutação mental. Todo processo é mental. Todo sofrimento vem o quê? Da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é subjugada pelos nossos desejos, pelos desejos da personalidade. Então, quando nós começamos a tomar as rédeas, não é? E através do processo mental, do controle da nossa mente sobre a nossa personalidade e os desejos ali que formam as nossas personalidades, nós vamos entrando no processo de controle, e a partir disso nós começamos a ter esse processo de transmutação, primeiro da nossa mente, não é? E aí depois isso se
podemos dizer que se espalha, né, como uma metástase assim luminosa, uma metástase de luz e de consciência. E aí a quarta nobre verdade de Buda, não é, fala que é pela óctupla senda chega-se à eliminação do sofrimento, pelos 8 caminhos do Buda, que eu vou ler aqui para nós, que são os seguintes: é a reta compreensão, o primeiro, o reto propósito, o segundo, a reta palavra, aí é o verbo, não é? O terceiro, a reta conduta, o quarto, os retos meios de subsistência, né? O reto trabalho, o quinto, a honestidade, o reto esforço, o sexto, a reta atenção, o sétimo, e a reta meditação, o oitavo, não é? Tudo isso vamos dizer que se sintetiza assim, o que nós chamamos também de reta ação, porque se você não age, você não muda nada, não é? Então, através do processo de ação é que realmente podemos ter mudanças. E, finalmente, Buda fala o seguinte, não é? Tem aqui uma passagem: não é possível caminhar de pés firmes pela reta senda sem que se tenha antes abandonado o embaraçoso lastro das paixões egoístas. A perfeita paz requer o abandono de toda a vaidade. Bem-aventurado quem compreende o Dharma. Bem-aventurado quem não prejudica os demais seres humanos. Bem-aventurado quem venceu o pecado e está livre das paixões. Goza de completa felicidade quem vence o egoísmo e a vaidade, porque já é perfeito e santo. Alcançou a suprema iluminação. É isso, gente. Obrigado. Antes só da gente terminar, eu quero apenas deixar um recadinho, tá? Já fazendo o convite para estarmos juntos aí na próxima sexta-feira, não é, dia 9 de junho. Então preparem aí seus e-mails, suas mensagens, não é? Siga-nos no Instagram, deixe lá sua mensagem também. E deixe um recado sobre uma atividade que eu vou promover, que nós vamos promover no próximo dia 17 de junho, sábado. Dia 17 de junho, sábado, vamos fazer um novo workshop, um workshop inédito de tarô, tá? Dessa vez com o tarô de Marsella. Tarô de Marsella. Vamos trabalhar com os 22 arcanos maiores do tarô de Marsella. Esse workshop vai ser teórico e prático. Vamos priorizar bastante as leituras práticas, trazendo dicas, sugestões, não é? Vamos trabalhar juntos ali nesse processo. O workshop vai acontecer sábado, dia 17 de junho, das 10 às 17 horas, com 1h30 de intervalo. Vai ser presencial, mas com transmissão simultânea online. Vai acontecer no espaço Consciência Cósmica, que fica aqui em São Paulo, nas proximidades da Avenida Paulista, Rua Alberto de Oliveira, número 72, Bela Vista, metrô Brigadeiro. O workshop, portanto, repito, dia 17 de junho de 2023, das 10 às 17 horas, e as inscrições, maiores informações e inscrições você pode obter pelo WhatsApp no número 11 96749 3970. 11 96749 3970. Você também pode fazer a sua inscrição pelo site da Consciência Cósmica, conscienciacosmica.com.br. Vai ser uma jornada incrível de autoconhecimento e de conhecimento. Obrigado, gente. Uma excelente semana e uma semana iluminada pela luz de Buda. Até a semana que vem. Muito obrigado.